Olá, meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou coordenadora técnica da QMS Brasil. Hoje vamos falar a respeito de uma pergunta que nós sempre recebemos. Quais são os requisitos da ISO 9001 que mais levam não conformidades? Apesar de não haver um levantamento oficial sobre esse assunto, nós vamos tratar alguns temas aí que sempre são alvos de não conformidades durante as auditorias. Vamos lá! Antes da gente começar, deixe seu like aqui nesse vídeo e acompanhe a QMS nas redes sociais para você ficar por dentro das nossas novidades. O nosso assunto hoje é a respeito de requisitos que levam não conformidades com bastante regularidade. Tenho certeza que alguns deles já estão aí na sua cabeça, mas certamente tem alguns que vocês devem ter curiosidade de conhecer como é que funciona dentro desse mercado das certificações, das auditorias, o que a gente mais vê, mais encontra no mercado. Bom, certamente um dos requisitos que mais geram não conformidades e geram apontamentos durante as auditorias são controles de informação documentada. Esse é um dos requisitos que nós percebemos que recorrentemente empresas de diversas indústrias, diversos segmentos, costumam ter alguma dificuldade de manter, né, de gerar menos apontamentos. O que diz respeito a esse requisito? Basicamente, a norma no requisito 75 pede que as empresas mantenham um controle, uma verificação, um acompanhamento, uma revisão dos seus documentos e dos seus registros, né? Antigamente a norma fazia essa distinção, hoje chamamos tudo de informação documentada. E existem requisitos ao longo da norma que exigem a retenção de informação documentada. Isso quer dizer, sempre que você lê no texto da norma, a organização deve reter informação documentada, quer dizer que você precisa salvaguardar isso de uma maneira controlada e que você consiga recuperar no tempo adequado, de uma maneira simples e fácil. Então, esse é um requisito, certamente, que boa parte das empresas, não importa o segmento, não importa onde ela esteja, controle de informação documentada é um calcanhar de Aquiles. Um outro requisito que leva bastante apontamentos em auditorias diz respeito à qualificação de pessoal. É muito comum as empresas definirem quais são as competências necessárias para o seu pessoal e às vezes não fazem o cruzamento adequado dessas competências necessárias dentro da gestão dos processos. Então, muitas vezes a área de recursos humanos ou o responsável pelo sistema de gestão acaba deixando de registrar e de guardar comprovantes de competência que garantem que aquele colaborador é qualificado e é competente para assumir as funções, os papéis aos quais ele foi delegado. Então, é muito importante garantir sempre que as competências, os documentos comprovatórios de competência de um colaborador, especialmente seus treinamentos, seus cursos, estejam em mãos dessa organização e possam ser comprovados, né, possam ser verificados. E um outro ponto que também tem a ver com esse requisito do 72 diz respeito à validação dos treinamentos. Porque o objetivo de você fazer o levantamento das competências é justamente identificar gaps de conhecimento ali, gaps que precisam ser preenchidos por um curso, um treinamento que você mesmo pode dar dentro da organização. Ou você pode contratar um curso externo. E muitas vezes esses treinamentos eles são realizados, porém não são registrados, né? A empresa acaba esquecendo de fazer um registro e hoje a norma deixa isso muito mais livre, você não precisa necessariamente passar uma lista de presença. Se você faz um treinamento online ou mesmo se você faz um treinamento aí no auditório da sua organização, se você tem um registro em foto, um registro em vídeo, que esse treinamento ocorreu, quem foram os participantes, né, de que maneira isso aconteceu, isso já é válido como uma informação documentada dentro da norma. Só não esqueça de um requisito muito importante que é a validação disso. Será que esse treinamento foi suficiente para garantir a competência? Será que o simples fato do seu funcionário, colaborador, ter feito um curso a respeito de um assunto que você entendeu ser relevante para o processo onde ele atua, o fato de ele ter feito um curso resolveu para você dentro do seu processo, dentro da sua organização, foi eficaz? Você tem que verificar isso, isso é parte do requisito da norma. Nunca esqueça de verificar a eficácia de treinamento, porque esse também é um dos grandes vilões, aí, um dos grandes apontamentos recorrentes que nós temos dentro dos sistemas de gestão das empresas.
Um outro requisito, um outro ponto que nós nos deparamos bastante também dentro de organizações das mais diversas, e você já deve ter visto isso dentro da sua também, diz respeito ao não preenchimento de um formulário da maneira adequada. Então, quando a organização elabora um formulário, nós entendemos que ele vai ter os campos mínimos suficientes e exigidos para que a informação seja precisa e seja suficiente para aquela organização. Quando você está lá na produção, por exemplo, e o colaborador não preenche todos os campos, e isso, na hora que isso vai ser auditado, nós nunca sabemos se aquele campo não foi preenchido porque a informação ficou falha, porque ele esqueceu, ou se ele não teve a informação no tempo que ele deveria ter. Então, muito cuidado com formulários que não são preenchidos. Se você tem um formulário na sua organização e verifica que diversas vezes tem um campo ou outro que nunca é preenchido, avalie, reveja a necessidade daquele campo estar lá. Muitas vezes ele só é um formulário que acabou se estendendo aí ao longo do tempo e muitas vezes essas falhas, esses apontamentos, eles servem para ajudar a gente a se questionar se aquela informação realmente é necessária, se realmente você precisa ter aquele formulário com tantos campos assim que nunca são preenchidos. Um último ponto interessante que vale a pena a gente discutir também diz respeito ao não apontamento, ao não estabelecimento de ações quando você tem indicadores fora da meta. Esse é um requisito importante que diz respeito à avaliação, faz parte do C, do PDCA, que é o check, no requisito 9.1, quando a gente fala de monitorar o desempenho da empresa, a gente vai analisar os indicadores de desempenho. E muitas vezes é importante que nós estabeleçamos metas para os objetivos, para onde a gente quer chegar, de um direcionador. E caso essa empresa não atinja esse objetivo, é muito importante que seja tomada uma ação em cima disso. Então, se você identifica um indicador na sua organização que por diversas vezes não alcança uma meta, é muito importante que você estabeleça critérios para que uma ação seja tomada em cima disso, pois isso, dependendo da situação, pode também virar um apontamento, virar uma recomendação de melhoria, como chamamos aqui na QMS, ou uma não conformidade. Então, esse é um ponto relevante. Muitas vezes as organizações acabam discutindo verbalmente, às vezes o dono do indicador, entre aspas, o departamento ali do indicador entende o contexto, porém ele pode acabar pode passar batido e a organização não ter o conhecimento organizacional, não conhecer, não saber o que aconteceu para que aquele indicador esteja sempre fora da meta. Então, nunca esqueça de tratar disso também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aqui o like e curta nossas redes sociais, acompanhe a QMS nos nossos canais e compartilhe aqui conosco nos comentários. Você já teve algum apontamento desses que comentamos ao longo da sua jornada aí dentro do sistema de gestão? Já passou por alguma situação interessante? Compartilhe aqui com a gente.